Lobisomens da Caatinga. A noite em que a fé enfrentou o pesadelo. A carroça avançava devagar pela estrada de terra batida. Os cascos dos cavalos levantavam nuvens de poeira que se misturavam ao ar quente e seco do sertão. Padre Ezequiel Macário, sentado no banco do condutor, observava a paisagem árida com um misto de curiosidade e inquietação. A vegetação retorcida e espinhosa parecia sussurrar segredos ao vento, e o sol, já baixo no horizonte, tingia o sol de um vermelho opaco, como se o próprio firmamento estivesse sangrando. Ele havia deixado para trás a cidade grande, suas igrejas imponentes e suas ruas movimentadas, para se dedicar a um vilarejo esquecido pelo tempo e pelos homens. Passo Sombrio. O próprio nome já lhe soava como um presságio. Quando a carroça finalmente entrou no vilarejo, Ezequiel sentiu um frio inexplicável por todo o seu corpo, apesar do calor que ainda pairava no ar. As casas de pau a pique, com suas portas e janelas fechadas, pareciam observá-lo com olhos vazios. As ruas estavam desertas e o silêncio era tão denso que ele podia ouvir o rangido das rodas da carroça e o bater irregular do seu próprio coração. Não havia crianças brincando, nem mulheres conversando nas soleiras das portas, nem homens descansando à sombra das árvores. Apenas o vento, que trazia consigo um cheiro estranho, uma mistura de terra seca e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Um homem idoso surgiu em uma dessas casas, movendo-se lentamente, como se cada passo fosse um esforço. Seu rosto era enrugado como a casca de um jatobá, e seus olhos, profundos e sombrios, fixaram-se em Ezequiel com uma intensidade que o fez hesitar. "Padre Macário, não é?" perguntou ele, sua voz rouca e cansada, como se não tivesse sido usada há muito tempo. Ezequiel acenou com a cabeça, desceu da carroça e estendeu a mão. "Sim, sou eu. Vim para reabrir a capela." O homem olhou para a mão estendida, mas não apertou. Em vez disso, fitou Ezequiel com um olhar que parecia carregar o peso de décadas de silêncio e segredos. "Aqui, padre, depois do sol se pôr, ninguém mais sai de casa", disse ele com voz baixa, mas carregada de uma advertência que não podia ser ignorada. O padre franziu a testa, tentando entender o que aquelas palavras significavam, mas o homem já se virou e começou a caminhar de volta para a própria casa, deixando-o sozinho no meio da rua vazia. Ezequiel olhou ao redor, sentindo o peso de olhares invisíveis que o observavam por trás das janelas fechadas. Ele podia sentir a desconfiança no ar, tão palpável quanto a poeira que cobria tudo. Antes que pudesse decidir o que fazer, um som o fez estremecer. Um latido distante, seguido por outro e mais outro. Os cães da vila pareciam estar em alerta. Seus uivos ecoavam pela caatinga como um aviso. E Ezequiel olhou na direção dos sons, mas não viu nada além da escuridão que começava a se formar no horizonte. Ainda assim, teve uma sensação de inquietude, como se algo o observasse das sombras. Ele respirou fundo, tentando afastar aquele desconforto, e começou a desamarrar seus pertences da carroça. A noite estava chegando e ele precisava encontrar um lugar para descansar. Mas enquanto trabalhava, não conseguia ignorar aquela sensação de que havia algo muito errado naquele lugar. Algo que ia muito além do silêncio e da desconfiança dos moradores. Algo à espreita, esperando o momento certo para se revelar. E à medida que o sol desaparecia completamente, mergulhando a cidade de Passo Sombrio em uma escuridão profunda, os latidos dos cães se tornavam mais frenéticos. O padre sentiu o primeiro sinal de que sua chegada àquele vilarejo não seria tão simples quanto ele imaginara. O mistério estava apenas começando. A capela abandonada, da qual ele deveria cuidar, erguia-se no alto de uma coluna, sua silhueta escura destacando-se contra o céu avermelhado do crepúsculo. O padre Ezequiel Macário subiu o caminho de pedras irregulares, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. O vento soprava com mais força ali, carregando consigo um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, como sangue seco. As portas da capela, outrora imponentes, estavam agora desgastadas e semiabertas, rangendo levemente com o vento, como se convidassem ou advertissem. Ele empurrou as portas com cuidado, e o sol ecoou no vazio do interior. A luz do dia que ainda restava entrava pelas frestas das paredes e pelo telhado desgastado, iluminando o pó que flutuava no ar. O chão estava coberto de folhas secas e detritos, e os bancos de madeira, outrora alinhados com devoção, estavam quebrados e espalhados. No altar, uma cruz de madeira tombada repousava sobre o chão, como se estivesse sido arrancada de seu lugar com violência. Ezequiel avançou devagar, seus passos ecoando no silêncio. Ele olhou para as paredes, onde pinturas desbotadas de santos e anjos pareciam observá-lo com olhos tristes.
Mas o que realmente chamou sua atenção foram os símbolos estranhos riscados na madeira. Eram desenhos grotescos que pareciam misturar letras antigas com formas que lembravam garras e dentes. Estendeu a mão para tocar um dos símbolos, mas retirou-a rapidamente, como se a madeira tivesse mudado de temperatura. Havia algo naqueles desenhos que o perturbava, algo que não pertencia ao sagrado. Ao se aproximar do altar, ele percebeu que ali também havia marcas, ranhuras largas e irregulares, como se feitas por garras enormes. O coração do padre acelerou e ele sentiu um frio percorrer sua coluna. Alguém, ou algo, havia profanado aquele lugar. Ele se ajoelhou tentando rezar, mas as palavras não saíam. O silêncio da capela era opressivo, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença maligna. Quando o sol finalmente se pôs, mergulhando a capela em uma escuridão quase completa, Ezequiel ouviu o primeiro uivo. Era distante, vindo das profundezas da caatinga, mas ecoou dentro dele, como um aviso. Ele se levantou rapidamente, olhando para as janelas quebradas onde a escuridão parecia se mover, e outro uivo respondeu ao primeiro, mas dessa vez foi mais próximo, e ele sentiu um aperto no peito. Decidindo que era hora de partir, saiu da capela, mas parou para ver rastros na areia. Eram grandes, muito maiores do que os de qualquer animal que ele conhecia, e profundos, como se tivessem sido feitos por algo pesado e poderoso. Ele seguia os rastros com os olhos até onde a escuridão os engolia, e uma sensação de pavor começou a se formar dentro dele. Foi então que ele viu uma figura à sombra de uma árvore próxima. Era uma jovem vestida com roupas simples, mas limpas, com olhos escuros, fixos neles, com intensidade que o fez hesitar. "Você não deveria estar aqui", disse ela de repente, com voz suave, mas carregada de uma advertência que não podia ser ignorada. O padre olhou para ela, tentando decifrar a expressão em seu rosto. "Eu sou o novo padre. Vim para reabrir a capela." A jovem balançou a cabeça, seus olhos cheios de tristeza. "Aqui, padre, algumas coisas são melhor deixadas como estão. Não mexa com o que não entende." Ele queria perguntar mais. Entretanto, ela virou-se e começou a caminhar em direção à vila, desaparecendo na escuridão como um fantasma. Ezequiel ficou parado, olhando para onde ela estivera, sentindo o peso de suas palavras. A noite estava chegando, e com ela, algo que ele ainda não conseguia compreender. Mas uma coisa era certa: a capela abandonada guardava segredos que iam muito além de suas paredes em ruínas, e ele estava prestes a descobrir quão perigosos esses segredos poderiam ser. A noite caiu sobre o paço sombrio como um manto pesado, trazendo consigo uma escuridão tão densa que parecia engolir a vila inteira. Padre Ezequiel Macário estava em seu quarto modesto, tentando ler, à luz de uma vela tremulante, mas os sons lá fora o distraíam, chamavam sua atenção. Os cães da vila, que durante o dia pareciam tão dóceis e calmos, agora latiam freneticamente, com uivos ecoando pelas ruas vazias como um coro de desespero. O vento soprava forte, fazendo portas e janelas rangerem, e Ezequiel sentiu a inquietação crescer dentro dele, como se algo estivesse prestes a acontecer. A mesma sensação que ele começou a sentir desde que havia chegado àquela cidade. Ele se levantou e foi até a janela, afastando a cortina surrada para olhar para o lado de fora. A lua cheia iluminava a vila com a luz prateada, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam se mover por conta própria. Os latidos dos cães eram agora acompanhados por um som novo, um grito distante, agudo e cheio de terror, que cortava o ar como uma faca. Ezequiel estremeceu, sentindo um frio percorrer sua coluna. O grito foi seguido por um silêncio repentino, tão absoluto que ele podia ouvir o bater acelerado do seu próprio coração. Sabia que deveria fazer algo, mas o aviso daquela jovem ainda ecoava em sua mente. Não mexa com aquilo que você não entende. Ainda assim, ele não podia simplesmente ignorar o que havia ouvido. Ele pegou um crucifixo e uma lanterna, decidido a investigar. Mas quando abriu a porta, a escuridão lá fora parecia quase palpável, como se estivesse viva. Então ele hesitou e, sentindo o peso da noite sobre seus ombros, fechou a porta novamente. Amanhã, ele pensou. Amanhã ele descobriria o que havia acontecido. No dia seguinte, o sol nasceu sobre uma vila ainda mais silenciosa do que a habitual. Ezequiel saiu de casa cedo, determinado a descobrir a origem daquele grito que ouvira na noite anterior, e não precisou procurar por muito tempo. Na periferia da vila, próximo à borda da caatinga, um grupo de moradores estava reunido, seus rostos pálidos e cheios de medo.
Ezequiel se aproximou e o que viu o fez parar abruptamente. No chão, em meio à areia e às pedras, estava o corpo mutilado de um homem. Seu rosto estava irreconhecível, dilacerado por algo com garras enormes e afiadas. A terra ao redor estava revirada, como se tivesse havido uma luta feroz, e marcas profundas, semelhantes àquele que ele havia visto ao redor da capela, estavam por toda parte. O cheiro de sangue e morte pairava no ar, e Ezequiel sentiu um enjoo subindo por sua garganta. Quem era ele? Ninguém respondeu imediatamente. Os moradores trocaram olhares nervosos, como se falar fosse perigoso. Finalmente, um homem mais velho de rosto marcado pela idade e pelo medo murmurou. Era o Joaquim. Ele saiu depois do sol se pôr. O padre olhou para o homem, tentando entender o que ele não estava dizendo. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Os moradores começaram a se afastar, evitando seu olhar. Alguns sussurravam entre si, e Ezequiel ouviu a palavra filhos da Caatinga mais de uma vez. Ele tentou perguntar mais, entretanto foi ignorado. A comunidade estava fechada, como se unida por um pacto de silêncio que ele não conseguia penetrar. Já de volta à vila, ele percebeu que o medo havia se instalado ainda mais profundamente. As portas e janelas estavam fechadas, e os poucos moradores que ele viu nas ruas evitavam contato visual, apressando-se em ir para dentro de suas casas. Aquela jovem que ele havia visto antes, e que se chamava Maria, estava sentada na soleira de uma das casas, seus olhos escuros, fixos neles como uma mistura de tristeza e aquela mesma advertência do dia anterior. Eu te avisei, padre, disse ela. Aqui, algumas coisas são melhor deixadas como estão. Há coisas que é melhor não mexer. Ezequiel olhou para ela, sentindo uma mistura de frustração e medo. O que são os filhos da Caatinga? O que está acontecendo aqui? Maria balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. É melhor não saber. Só não sai de casa depois que o sol se pôr. E não confie em todos que você vê. Ela se levantou e entrou em casa, fechando a porta atrás de si. O padre ficou parado na rua vazia, sentindo o peso do silêncio e da desconfiança. Ele sabia que havia algo terrível acontecendo em Passo Sombrio, algo que ia muito além de um simples ataque de animais selvagens. Mas para descobrir a verdade, ele teria que enfrentar não apenas o que estava à espreita na Caatinga, mas também o medo e o silêncio da própria comunidade. Enquanto ele olhava para a capela abandonada, no alto da colina, sentiu que a noite seguinte teria mais respostas e mais perigo. No dia seguinte, o sol da manhã iluminou o Passo Sombrio com a luz pálida, mas o ar ainda carregava aquele peso da noite anterior. Padre Ezequiel Macário caminhou até a casa do líder da vila, um homem chamado Severino, cuja autoridade era tão antiga quanto as próprias raízes daquele lugar. A casa era uma das maiores do vilarejo, mas parecia tão abandonada e sombria quanto todas as outras. Ezequiel bateu na porta e, após um longo silêncio, Severino apareceu, com o rosto marcado por rugas profundas e olhos que pareciam carregar o peso de décadas e décadas de segredos. Padre, disse ele com voz rouca, o que o traz aqui? O padre Ezequiel Macário olhou diretamente para ele com expressão séria. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem à noite, sobre o Joaquim e sobre os ataques. Severino hesitou, mas finalmente fez um gesto para que ele entrasse. A casa era escura, com pouca mobília e um cheiro de mofo e coisas velhas. Severino sentou-se em uma cadeira de madeira, com os olhos fixos no chão. Os ataques acontecem há anos, admitiu ele, finalmente com voz baixa e cheia de resignação. Sempre foi assim. Bem, algo que não podemos controlar. Ezequiel sentou-se bem à sua frente e, com os olhos fixos naquele homem, interrompeu. E por que ninguém faz nada? Por que não pedem ajuda? O velho riu, amargo e sem humor. Ajuda? De quem? Ninguém acreditaria na gente. E mesmo que acreditasse, o que poderiam fazer? Aqui, padre, o medo é o nosso único companheiro. E o silêncio, nossa única proteção. Padre Ezequiel sentiu uma mistura de raiva e frustração crescerem dentro dele. O medo não pode ser a resposta. Nós precisamos enfrentar isso, seja o que for. Severino olhou para ele, com olhos cheios de uma tristeza profunda. Você não entende, padre. Aqui, algumas coisas são melhor deixadas como estão. Disse a mesma frase que o padre havia escutado no primeiro dia em que chegou. Mais tarde, ele reencontrou Maria sentada à sombra de uma árvore. Se aproximou, sentindo que ela era a única pessoa na vila que poderia lhe dar as respostas reais. Preciso saber a verdade. O que são os filhos da Caatinga?
perguntou a ela. Ela olhou para ele por um momento, como se decidisse se podia confiar ou não. E finalmente, começou a falar. Eles são reais, padre. Lobisomens. Mas não são como os das histórias. Eles foram humanos uma vez, mas a maldição da Caatinga os transformou. E agora? Bom, agora eles caçam. Ezequiel sentiu um frio percorrer todo o seu corpo. Lobisomens? E nunca fizeram nada para tentar detê-los? Maria olhou para o chão, seus dedos brincando nervosamente com a ponta do próprio vestido. Na verdade, padre, alguns de nós colaboram com eles. Dão oferendas, alimentos, até mesmo pessoas. É a única maneira de nos proteger. O padre ficou chocado. As suas mãos tremiam levemente. Mas isso é insano. Como podem fazer isso? Maria levantou os olhos e suas lágrimas brilhavam sob a luz do sol. Porque o medo nos torna cúmplices, padre. E quando você tem medo o suficiente, faz qualquer coisa que lhe exijam. Qualquer coisa para sobreviver. Determinado a descobrir mais, Ezequiel decidiu investigar a capela novamente. Dessa vez, ele levou consigo uma lanterna e um facão, preparado para enfrentar o que quer que encontrasse. Dentro da capela, ele começou a revirar os cantos escuros, movendo bancos quebrados e pedaços de madeira. Foi então que ele encontrou um alçapão escondido sob o altar, quase imperceptível, sob a poeira e os detritos. Com alguma dificuldade, levantou a tampa e desceu por uma escada de madeira podre que rangia sob seu peso. O ar lá embaixo era frio e úmido, e o cheiro de terra molhada e algo mais doce e podre encheu suas narinas. A lanterna iluminou um pequeno esconderijo cheio de objetos estranhos: velas negras, facas enferrujadas, ossos amarrados com fios de cabelo e símbolos desenhados nas paredes. Os mesmos símbolos que ele havia visto lá em cima na capela. No centro da sala havia uma mesa de pedra, manchada de algo escuro e seco. Ezequiel sentiu um aperto no estômago ao perceber que era sangue. Ele olhou ao redor, sentindo o peso daquela descoberta. Alguns dos fiéis da capela estavam envolvidos em rituais, em pactos com os lobisomens. A maldição não vinha apenas da Caatinga, ela estava enraizada na própria comunidade. Quando ele subiu de volta para a capela, sua mente estava acelerada, tentando processar o que havia descoberto. Ele sabia que não poderia mais ignorar a verdade. A fé verdadeira não estava em rezar e esperar, estava em agir, em enfrentar o mal, não importasse o quão sombrio ou perigoso fosse. Enquanto ele olhava para a cruz tombada no chão da capela, sentiu que a luta estava apenas começando. Os lobisomens da Caatinga eram reais, e agora ele sabia que alguns dos próprios moradores estavam a favor deles. A noite seguinte traria ainda mais revelações, e, como de costume, mais perigo. De fato, quando a noite caiu sobre o passo sombrio, o vento trouxe consigo um sussurro antigo, como se a própria Caatinga contasse histórias que ninguém mais queria ouvir. O padre Ezequiel Macário encontrou Maria, dessa vez sentada à beira de um riacho seco. Ele se aproximou dela, sabendo que ela era a única pessoa na vila que havia concordado em lhe falar da verdade, completa. Maria, disse ele sentando ao seu lado, preciso saber de tudo. Quem são eles? De onde vem essa maldição? Ela olhou para ele por um momento, seus olhos escuros refletindo a luz fraca do crepúsculo. E quando finalmente começou a falar, disse: há muito tempo, antes dessa vila existir, a Caatinga era um lugar sagrado. Os antigos que viviam aqui faziam rituais para honrar a terra, para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos espíritos. Mas um grupo de homens, ambiciosos e com ganância, decidiu que isso não era suficiente. Eles queriam poder para controlar a terra e para dominar os outros. Então fizeram um pacto com algo antigo, algo que não deveria ser perturbado. Ezequiel emendou: o que aconteceu? Maria olhou para o chão, seus dedos brincando outra vez nervosamente com uma pedra. Eles ganharam o que queriam, mas a um preço terrível. A terra os amaldiçoou, transformando-os em criaturas lobisomens. Eles se tornaram os filhos da Caatinga, condenados a vagar pela noite, alimentando-se de sangue e medo. E a maldição nunca terminou. Ela está na terra, padre, na própria terra. Ezequiel olhou para ela, tentando processar o que ela havia dito. E a capela? O que ela tem a ver com isso? A capela foi construída sobre o local onde os rituais aconteciam. Os antigos pensaram que poderiam conter a maldição com a fé, mas eles estavam errados. A maldição segue viva, padre, e está crescendo. Determinado a descobrir mais, Ezequiel, sem perder tempo, voltou à capela. O enorme crucifixo que pendia em seu pescoço havia sido enrolado em uma das mãos,
pouco antes dele empurrar a porta e entrar na capela outra vez. Não demorou muito e ele ouviu um som baixo, rouco, como roçar de garras contra pedras. Ele se virou de repente, apontando a lanterna na direção do som. Na escuridão ele viu uma silhueta, grande, distorcida, com olhos que brilhavam como brasas. Era um lobisomem, mas não como os das histórias. Era algo pior, algo que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Ele não conseguia acreditar no que via. A criatura avançou, suas garras raspando o chão de pedra. O padre recuou, sentindo o coração acelerado, mas sabia que não poderia escapar. Levantou o crucifixo, com mãos trêmulas, e disse: "Em nome de Deus, eu te ordeno que volte para as trevas." Gritou ele, sua voz ecoando nas paredes de pedra. A criatura hesitou por um instante, com os olhos fixos na cruz, e começou a recuar para as sombras. Ezequiel aproveitou a pausa para se retirar daquele lugar. Já fora da capela, respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ele sabia que aquela luta estava apenas começando. A maldição da Caatinga era real, e agora ele tinha que enfrentá-la, não apenas pelos moradores de Passo Sombrio, mas por sua própria fé. Enquanto ele olhava de longe aquela cruz tombada no chão da capela, sentiu que os próximos dias iriam exigir mais de sua coragem e de sua fé. Ao que parecia, outras pessoas na cidade também pensavam assim. A noite estava particularmente escura, sem uma única estrela no céu, como se o próprio firmamento tivesse se fechado para não testemunhar o que estava prestes a acontecer. Padre Ezequiel Macário, escondido entre as sombras de uma casa abandonada, observava um grupo de moradores se reunir na periferia da vila. Eles carregavam tochas, cujas chamas tremeluziam como olhos famintos na escuridão. O ar estava pesado, carregado de um silêncio denso, e Ezequiel sentiu o coração bater mais rápido a cada passo que eles davam em direção à Caatinga. Ele seguiu à distância, movendo-se com cuidado para não ser visto. Os moradores pararam em uma clareira, onde uma fogueira já estava acesa. Ezequiel se escondeu atrás de um arbusto espinhoso, observando com atenção. E o que ele viu o deixou paralisado. No centro da clareira havia uma mesa de pedra, semelhante à que ele havia encontrado no esconderijo da capela. Em cima dela havia oferendas, frutas, pães e algo que ele não conseguia identificar de longe, mas que parecia escuro e úmido. Os moradores se reuniram ao redor da mesa, com vozes baixas e sussurrantes, como se temessem ser ouvidos por algo além da escuridão. "Oferecemos isso em troca de proteção", começou um dos homens, "que os filhos da Caatinga tenham misericórdia e nos poupem." O padre sentiu uma mistura de raiva e desespero crescer dentro dele. Sabia que não poderia mais ficar parado. Então ele se levantou saindo das sombras e caminhou em direção ao grupo, sua presença causando um silêncio repentino. "O que vocês estão fazendo?" ele perguntou com voz firme. Os moradores se viraram para ele, seus rostos pálidos e cheios de medo, e um dos homens mais velho e com um olhar duro deu um passo à frente. "Padre, você não entende. Nós fazemos o que temos que fazer para sobreviver. Se não oferecermos algo, eles vêm para a vila, e será o nosso fim." Ezequiel olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. "E vocês acham que isso vai salvá-los? Que fazer pactos com o mal vai trazer alguma paz?" Uma mulher, outra moradora, com olhos cheios de lágrimas, interveio. "O que mais podemos fazer? Nós temos medo. Medo de morrer, medo de perder nossos filhos. O senhor não sabe como é isso." Ezequiel sentiu o coração pesar. Ele olhou para o grupo, vendo o medo e a desesperança em seus olhos. O medo não pode ser a resposta. A fé verdadeira não está em rezar e esperar, mas em agir, em enfrentar o mal, não importa o quão sombrio ou perigoso seja. Os moradores trocaram olhares e ninguém respondeu. Padre Macário sabia que não poderia convencê-los naquele momento, mas ele também sabia que não poderia mais ignorar a verdade. A maldição da Caatinga não seria quebrada com oferendas ou pactos. Ela só poderia ser enfrentada com coragem e fé. Quando voltou à vila depois disso, o padre sentiu a determinação crescer dentro dele. Sabia que a luta estava apenas começando e o que ele teria que enfrentar não eram apenas os lobisomens, mas também o medo e a desesperança da comunidade. E enquanto ele olhava para a capela abandonada no alto da colina, sentiu que a noite seguinte traria mais revelações. Mas ele estava pronto. Ele sabia o que precisava fazer.
Quando chegou a noite do confronto final, a lua cheia pendia no céu como um olho gigantesco. Padre Ezequiel Macário estava na capela cercado pelos poucos moradores que haviam concordado em acompanhá-lo. Eram apenas uma dúzia, homens e mulheres cujos rostos estavam marcados pelo medo, mas também por uma determinação feroz. Ezequiel havia passado o dia preparando-os, ensinando-os a usar as armas sagradas que ele havia conseguido: balas de prata, crucifixo e água benta. Agora eles estavam prontos, ou tão prontos quanto poderiam estar. Lembrem-se, disse o padre, a fé é nossa maior arma. Não tenha medo. O mal só tem poder sobre nós quando permitimos. Os moradores concordaram, com os olhos fixos nele, buscando conforto naquelas palavras. Ezequiel sabia que eles estavam assustados. Ele também estava. Mas não havia mais tempo para dúvidas. A noite estava chegando e, com ela, o confronto final. Foi então que os uivos começaram, longos, agonizantes, ecoando pela caatinga como um aviso. Os cães da vila latiam freneticamente e o vento soprava com uma força sobrenatural, fazendo portas e janelas baterem. Ezequiel olhou para fora da capela e viu as sombras se movendo, torcendo-se, até que as criaturas emergiram da escuridão. Eram eles, lobisomens, com olhos que brilhavam como brasas e garras que raspavam o chão da terra. Agora, gritou Ezequiel, e os moradores saíram da capela, armados com o sagrado. A batalha começou caótica e brutal. Os lobisomens avançavam com velocidade assustadora, derrubando tudo em seu caminho. E os moradores lutavam com toda a coragem que tinham, mas muitos caíram, seus gritos de dor ecoando pela noite. Ezequiel estava no meio do caos, atirando balas de prata e jogando água benta sobre as criaturas. Ele sabia que não poderia vencer sozinho, mas também sabia que não poderia desistir. Foi então que viu uma figura maior que as outras, com uma pelagem negra como a noite e olhos que brilhavam com a luz amarela e maligna, e entendeu que era o líder dos lobisomens. Ezequiel avançou em direção à criatura, seu crucifixo em uma mão e uma bala de prata prestes a ser disparada na outra. O lobisomem o encarou, com olhos cheios de uma inteligência perturbadora. Padre Macário, disse a criatura. Falou, surpreendendo, com voz rouca e gutural, mas surpreendentemente humana. Você não sabe onde está se metendo. Ezequiel parou surpreso. Como isso é possível? Quem é você? O lobisomem riu, um som seco e sem humor. Eu fui como você uma vez. Um homem de fé, um padre. Mas a caatinga me corrompeu. Ela ofereceu poder e eu aceitei. E agora eu sou o que você está vendo. O padre sentiu um calafrio. Ele sabia que estava enfrentando não apenas uma criatura, mas o próprio símbolo da corrupção e da maldição que assolava toda a vila. Eu não posso deixar você continuar, disse Ezequiel com voz firme. A maldição termina aqui. O lobisomem avançou, com as garras raspando o chão. Nesse instante, Ezequiel atirou. A bala de prata atingiu a criatura no peito, mas não o parou. E agarrou o padre, levantando-o no ar com uma força sobrenatural. Ezequiel sentiu as garras perfurando sua carne, mas não desistiu. Levantou o crucifixo e, com as forças que lhe restavam, cravou-o no rosto do lobisomem. A criatura uivou de dor, soltando Ezequiel e recuando. O padre caiu no chão, sentindo o sangue escorrer de seus ferimentos, mas sabia que não poderia parar. Ainda não havia acabado. Ele levantou a arma mais uma vez, mirando diretamente na cabeça do lobisomem. Descanse em paz, sussurrou ele, antes de puxar o gatilho. A bala de prata atingiu o lobisomem bem no crânio e ele tombou no chão, seu corpo contorcendo-se antes de ficar imóvel. O silêncio em seguida disso preencheu toda a noite, quebrado apenas pela respiração pesada de Ezequiel. Foi então que, com a morte do líder, os lobisomens restantes começaram a fugir, suas formas grotescas desaparecendo nas sombras da caatinga. A vila estava em ruínas, é verdade, mas os sobreviventes estavam livres daquela maldição. O padre olhou para o céu, onde a lua cheia começava a se esconder atrás das nuvens, e sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que a luta havia custado muitas vidas, mas também sabia que a fé e a união da comunidade havia vencido. A noite estava pesada, carregada de uma tensão que parecia sufocar tudo. O padre Macário
ferido e exausto, olhou para a capela abandonada, onde as chamas da batalha ainda ardiam em partes da vila, e os uivos dos lobisomens que fugiam pela caatinga ecoavam como um lamento distante. Ele sabia que a vitória daquela noite era temporária. A maldição ainda estava viva, enraizada naquela terra. Enquanto a capela e o local dos rituais existissem, os lobisomens poderiam retornar. Então Ezequiel caminhou até lá, como pôde, com seu corpo dolorido, mas a mente decidida. Ele entrou na capela em ruínas, onde o cheiro de mofo e sangue ainda pairavam no ar. E bem no centro, ele se ajoelhou diante do altar quebrado, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o crucifixo. Olhou para a cruz tombada no chão e sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Senhor, sussurrou ele, dê-me força para fazer o que precisa ser feito. Ele sabia que a única maneira de quebrar a maldição para sempre era destruir o vínculo que os lobisomens tinham com aquela terra, a capela e o local dos rituais que estavam escondidos sob ela. Era um sacrifício, não apenas do edifício, daquele lugar, mas de tudo que ele representava. Entretanto, o padre sabia que não havia outra escolha. Levantou-se e, pegando uma das tochas que os moradores haviam usado durante a batalha, observou a chama tremeluzir em sua mão, lançando sombra pelas paredes da capela. Olhou ao redor, sentindo o peso da história daquele lugar, a fé, a traição e, por fim, aquela maldição. E, com um suspiro profundo, começou a espalhar as chamas. O fogo tomou conta rapidamente, alimentado pela madeira seca e pelos bancos quebrados. As chamas subiam pelas paredes, iluminando a noite com a luz laranja e vermelha. Ezequiel saiu dali, observando enquanto o fogo consumia tudo e sentindo o calor em seu rosto. O fogo tomou conta de tudo e em poucos instantes não restavam mais que cinzas. Horas depois, o sol nascia sobre o passo sombrio como um testemunho silencioso da noite que havia passado. A vila, outrora um lugar de vida e comunidade, assistiu boquiaberta, a capela queimada e destruída, se erguendo como um esqueleto carbonizado. O ar ainda carregava o cheiro de fumaça e morte. Os poucos sobreviventes vagavam pelas ruas, com rostos marcados pelo cansaço e pela dor, mas também por um alívio, ainda que cauteloso. A maldição havia sido quebrada, mas o preço havia sido alto. Padre Ezequiel Macário estava ferido e exausto, mas a sua mente estava em paz. Ele olhou para os moradores que começavam a se reunir ao seu redor, com olhos cheios de gratidão e admiração. Para eles, ele era um herói, o homem que havia enfrentado o mal e libertado a vila. Mas Ezequiel sabia que a verdade era bem mais complexa. Padre, disse uma mulher com voz trêmula, nós devemos nossa vida ao Senhor. Ezequiel olhou para ela, sentindo o peso daquelas palavras. Não fui apenas eu, respondeu ele. Foi a coragem de todos que lutaram, foi a fé que nos uniu. Mas enquanto ele olhava para os rostos dos sobreviventes, sabia que a verdadeira batalha não havia sido apenas contra os lobisomens. O verdadeiro inferno não eram as criaturas que haviam aterrorizado a vila, mas o silêncio e a covardia que havia existido naquela comunidade. O medo que os havia mantido prisioneiros, que os havia levado a fazer pactos com o mal e a se virar uns contra os outros. Ezequiel sabia que a maldição da caatinga era apenas um reflexo da maldição que carregavam dentro de si. Ele se levantou, sentindo dores em todo o corpo, mas também uma determinação renovada. Sabia que não poderia ficar em passo sombrio. Sua jornada ali havia terminado, mas havia outras vilas, outras pessoas que precisavam de ajuda. A fé verdadeira, ele percebeu, não estava em rezar e esperar, estava em agir, em enfrentar o mal, não importa o quão sombrio ou perigoso fosse. Preciso partir, disse ele, mas saibam que a maldição foi quebrada. Agora cabe a vocês reconstruir não apenas a vila, mas a vocês mesmos. A fé verdadeira começa com a coragem de enfrentar o mal, seja ele qual for. Os moradores então olharam para ele, com olhos cheios de lágrimas, mas também de uma nova determinação. Ezequiel sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas ele também sabia que havia plantado uma semente de esperança naquele lugar. Então partiu ao amanhecer, carregando apenas uma pequena bolsa e o crucifixo que o havia protegido durante a noite mais sombria de sua vida. Enquanto caminhava pela estrada de terra batida, ele olhou para trás uma última vez, vendo a vila e os sobreviventes começando a se reunir. Sabia que o preço havia sido alto, mas também sabia que
que a fé verdadeira exigia sacrifícios. Enquanto ele seguia em frente, sentiu que a noite seguinte seria tranquila, sem perigos. Mas se pelas cidades houvesse alguma coisa, ele estaria pronto. Sabia o que precisava fazer. Determinado a continuar sua jornada, levaria a lição de Passo Fundo para onde quer que fosse. Mais tarde, nas ruínas da capela, os moradores sobreviventes se surpreenderam em encontrar aquela cruz, o único objeto que havia restado depois daquele incêndio. A cruz que desde o começo estava tombada aos pés do altar, e eles a reconstituíram com madeira rústica e a amarraram com cordas. A cruz não era tão imponente como era antes do incêndio, mas carregava um significado profundo. Ela foi colocada no local onde o altar havia sido destruído, suas raízes simbólicas fincadas nas cinzas do que um dia foi um lugar de fé e depois de maldição. Maria, a jovem que havia alertado Ezequiel desde o início, ficou de pé diante da cruz, com seus olhos escuros refletindo a luz fraca das velas que os moradores haviam colocado ao redor. Ela olhou para o horizonte, onde o padre havia partido, e sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. Ele havia deixado para trás não apenas uma vila livre de uma maldição, mas também uma lição que ela e os outros nunca esqueceriam. O mal só triunfa quando o silêncio e a covardia prevalecem. O vento soprava suavemente, carregando consigo o cheiro de terra e renovação. Os moradores começaram a se dispersar, cada um carregando no coração a promessa de reconstruir não apenas a capela, mas também suas vidas. A cruz permaneceu ali, solitária e mais firme, um farol de resistência contra as sombras que ainda pairavam na caatinga. E nas profundezas da terra, onde os segredos antigos repousavam, algo sussurrou. Uma respiração leve, quase imperceptível, como se a própria caatinga estivesse esperando. A maldição havia sido quebrada, mas o legado daquela terra continuaria, como um presságio de que o mal nunca desaparece completamente. Ele apenas espera, paciente, por uma nova oportunidade. Entretanto, enquanto aquela cruz permanecesse de pé, haveria esperança, e com ela, a promessa de que não importa o quão sombria a noite poderia ser, o amanhecer sempre chegaria outra vez. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like, que isso ajuda muito o canal. E sem mais, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima história aqui em Torno da Fogueira. Um abraço para todo mundo e até lá!